Olá pessoal, tudo certinho? A gente vai abordar hoje semelhança de figuras. É muito importante em questões simples, mas que fazem toda a diferença na hora das provas externas. E aí, duas figuras são ditas semelhantes se e somente se seus ângulos internos são congruentes. Bom, minha gente, tecnicamente, congruente quer dizer com a mesma medida. Aí, popularmente, a gente chama de iguais, mas não quer dizer que necessariamente iguais seja o melhor termo. Algumas situações se encaixam, outras não. Os ângulos serem iguais, né, é uma coisa bem fácil da gente constatar. Se a gente considerar essas duas primeiras figuras, né, esses dois trapézios, você vai ver que todos os ângulos aqui, ó, eles têm a mesma medida, 120 graus, 120 graus, né? Todos 155, 155, os outros ali 30 graus, 55 graus. Então, somente por todos os ângulos internos serem iguais, já me garante que essa figura, essas duas figuras, elas são semelhantes. Pô, e nessa segunda figura também, né? Você está vendo que aqui, ó, um ângulo de 90 graus, um ângulo de 90 graus. E aí, por questão da própria figura, eu não vou dizer que elas são semelhantes, apesar da gente já ter uma vaga noção, até porque a representação dos ângulos elas são iguaizinhas nos dois triângulos, né? Mas a gente falar sobre a relação de proporcionalidade dos lados. E o que é isso? A proporcionalidade, eu posso afirmar que é uma variação padronizada, ou seja, a quantidade que aumentar em um lado da figura vai aumentar nos outros lados dessa figura. E aí existe aquela constante de proporcionalidade que geralmente ninguém lembra, que a gente chama de K, tá? E K é o que? É o resultado da comparação de dois lados. Agora tem que ser dois lados correspondentes. Eu não posso comparar qualquer lado com o lado que eu quiser, tá? Por exemplo, se eu for comparar esse lado aqui que mede 5, naturalmente eu tenho que comparar com esse outro aqui que é o correspondente dele. Eu não posso comparar com nenhum dos outros lados da figura. E aí eu posso fazer essa comparação entre 5 e 10. Aí essa comparação se faz através de uma razão. E a razão ela é o quê? Ela é uma divisão. Então eu digo 5 está para 10. Isso aqui é uma forma da gente construir uma razão. Também posso construir a razão dessa forma aqui, ó. 10 está para 5. Não. Primeira coisa, o que a razão está querendo dizer? A razão ela está fazendo uma comparação do termo que está em cima, no numerador, em relação ao termo que está embaixo. Então, se a gente pega essa fração aí, 5 sobre 10, e simplifica, a gente vai ter a fração 1 meio, né? Dividindo tudo por 5, você vai ter aí 1 meio. 1 meio quer dizer o quê? Que o de cima é metade do de baixo. Ou então, se a gente acompanhar essa relação que a fração simplificada mostra, está dizendo que enquanto o de cima vale 1, o de baixo vale 2. Então, estou estabelecendo sim uma relação de metade, estou dizendo que o de cima é metade do de baixo. Tranquilo? E aí, o que acontece com essa outra razão? 10 dividido para 5 é 2, né? Esse K nem parece um K. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. A gente colocou um oculto. Isso aí é importante para explicar que agora eu estou dizendo que o termo de cima é o dobro do termo de baixo. Eu estou dizendo que o termo de cima vale 2 e o termo de baixo vale 1. Essas duas razões elas são chamadas razões inversas, mas perceba que o significado delas quer dizer a mesma coisa. Eu estou fazendo a mesma comparação, tranquilo? Mas isso é só para que a gente possa ter um entendimento maior sobre o que é essa constante de proporcionalidade. Às vezes a gente bate o olho aí nas medidas e já sabe que relação é que está sendo estabelecida, não é verdade? Um vale 5, o outro vale 10, quer dizer que tem uma relação de dobro ou de metade, dependendo da forma como você vê. Mas vai ser sempre esse padrão. E aí eu poderia perguntar a vocês, né? Bom, minha gente, se eu estou estabelecendo uma relação de dobro ou de metade, se esse cara aqui é 16, aqui só pode ser quanto? 8, né? Que é justamente para a gente manter esse padrão. Se a gente tem uma relação de semelhança, se duas figuras são semelhantes, elas não se deformam, elas aumentam proporcionalmente. Ou seja, nessa outra figura aqui, ó, vamos contar qual o tamanho desses lados para a gente ver qual é a relação aí também, tá? De forma mais simples. Esse lado aqui vai medir 1, 2, 3, 6, né? E esse outro daqui vai valer quanto?
12. Então, ó, a gente já tem uma relação de dobro ou metade, né? Então, o pequeno é a metade do grande, vamos dizer assim no popular. E aí você vai encontrar essa relação em todos os lados da figura. Logicamente, eu vou contar a menorzinha, né? Aí a gente tem 4, certeza. Esse lado aqui vai ter 8. 2, 4, 6, 8. E aí é contando as medidas a lateral dos quadradinhos da malha, né? Essa malha que ajuda a desenhar as figuras. Bom, galerinha, e aí a gente começa a dar uma olhada, né, no Teorema de Tales, que é a causa dessas razões de semelhança. E o Teorema de Tales diz o quê? Que quando duas retas transversais, quando elas são cortadas por paralelas, a RST, que seria nesse exemplo, você cria segmentos proporcionais. Tá? E essa proporcionalidade, o nosso raciocínio, tem que seguir exatamente a mesma coerência do exemplo anterior, de você não comparar medidas, né, que não se correspondam. Mas vamos explicar isso melhor. Eu quero mostrar a vocês, a partir desse desenho aí das retas, que a gente tem figuras semelhantes. Como eu formo segmentos proporcionais, eu consigo formar figuras semelhantes. Perceba que a gente pode formar aí um trapézio. Tá aí, ó, o trapézio, o primeiro trapézio, né? E você pode perceber que existe um trapéziozinho menor dentro dele. Pronto, pessoal. Eu fiz o trapézio vermelho mais ou menos dentro do azul, só que ele não está dentro, tá certo? Ele compartilha justamente os segmentos AB, AF, EF e BE, tá certo? Mas é só para a gente não perder o foco. Então perceba que eu quero descobrir o valor desse x, por exemplo. O que é que o Teorema de Tales está me dizendo? Que eu posso fazer comparações entre os lados correspondentes. Então, eu vou apagar os trapézios depois, mas eu quero mostrar. Quais são os lados correspondentes? Qual lado corresponde ao x? No grande seria esse que vale 10, né? E qual lado que corresponde a esse de 3? Seria esse lado maior, AC, que corresponde a 5, né? 3 com mais 2. Então, o desenho facilita a nossa visualização. O ideal é que a gente utilize o teorema sem precisar desses recursos. Então, eu vou apagar agora. Bom, e aí o que é que o teorema nos diz? Diz que o segmento BE está para... Quem é que corresponde a BE? É o CD, né? O X que corresponde ao 10. Da mesma forma que... E aí é importante parar antes de dizer a vocês. Veja que eu fiz a comparação do pequeno para o grande. Eu sempre preciso manter o sentido da minha comparação. Então, se eu fiz a comparação do pequeno para o grande, o outro lado que vai me ajudar a montar essa proporção também tem que ser do pequeno para o grande. No caso, o lado AB, que mede 3, está para o lado AC, que mede 5, né? Que seria 5 do trapézio grande. Tá bom? Então, é essa a comparação. Mas a gente coloca em números para ficar mais simples, né? Então, a gente coloca dessa forma aqui, ó. O B é x sobre o CD, 10. Está para não, perdão, assim como, né? Um está para o outro, assim como, do mesmo jeito que o 3 está para o 5. Isso aí, minha gente, a gente cansa de falar, mas a gente muitas vezes não entende o que significa. Eu estou dizendo que a comparação que eu faço entre o x e o 10 é a mesma que entre o 3 e o 5. Fazendo meios por extremos, vou dar aqui, né? Você vai ter que 5x igual a 30, né? E aí faz sentido, né, galera? Se você comparar esse lado aí, BE, com o CD, você teve que o BE é menorzinho, então ele tem que ser realmente um pouco menor do que o 10. Mas a gente pode fazer isso também com regra de 3. E aí, lembrando que é muito importante, proporcionalidade sempre é possível resolver com regra de 3. Como é que eu vou fazer essa regra de 3? Eu posso dizer que o x do trapézio pequeno equivale ao 10 no trapézio grande. E que o 3 no trapézio pequeno vai equivaler ao 5 no trapézio grande, né? Então está montada a regra de 3. Veja que o sentido da comparação é sempre o mesmo, do pequeno para o grande. A gente tem que manter essa coerência. E aí faz do mesmo jeito, ó. X que multiplica por 5, né? Que dá 5x. Igual a 3 que multiplica por 10, que dá 30. Não tem a mesma equação? Então é porque eu tenho o mesmo resultado. Eu já posso adiantar dizer aqui que o x vale 6, já, que 6 vezes 5 é 30. E aí, por exemplo, se eu quiser fazer mais uma observação extra, eu já fiz a comparação que era de 3 para 5, né? Que 3 no pequeno é a mesma coisa de 5 no grande.
E quando a gente faz 3 dividido para 5, dá 0,6. 0,6 é uma outra forma de escrever 60%. Deixa eu consertar, ficou muito feio, né? Então eu estou dizendo o quê? Qual é a comparação que eu faço? Que o lado do pequeno é 60% do lado do maior. Então sempre fazer aquela comparação do de cima em relação ao de baixo. Esse 3 quintos, que é a minha chamada constante de proporcionalidade, eu também vou chamar de razão de semelhança, que aí eu estou dizendo quanto que aumenta ou quanto que diminui de uma figura para outra. Vamos lá, galera. Primeiro exemplo. Na figura abaixo, os segmentos AC e BD são paralelos entre si. E ele está dizendo o que mais? Que OA vale 9, OB vale 18, OD vale 24 e ele quer saber qual a medida de CD. Então vamos começar aí a colocar os valores, né, para a gente poder se basear. E aí ele está perguntando qual vai ser a medida de OC, que é esse menorzinho aqui. Tá? Esse vai ser o meu X. Certo? Só vou consertar uma besteirinha aqui. Pronto, agora o tamanho está mais correto, né? E aí, minha gente, você está vendo que você tem lados proporcionais. Quando você cortou com retas paralelas, você já está criando proporcionalidade, tá bem? E eu posso perguntar a vocês que vocês respondem sem nenhum cálculo. Qual a relação de proporcionalidade entre esse triângulo menor, AOC, e o triângulo maior, BOD? É de dobro, né? Dobro e metade. Por quê? O lado do pequeno é a metade do lado do grande. Não é não? Você está vendo aí, ó, que o lado aqui vale 9, enquanto o lado do maior vale 18, vale o dobro. Então, se esse maior vale 24, o meu palpite é que esse pequeno, o x, vai valer 12. 18 está para 9. Veja que agora eu estou fazendo a comparação do grande para o pequeno. Então, também tem que manter esse padrão, assim como 24, que é o do grande, está para x, que é o pequeno. Tá? Cuidado aí na interpretação. E agora a gente pode fazer o seguinte. Para melhorar essa proporção, a gente pode dividir 18 por 9, né? Vai dar 2. E só por isso eu já saberia que a resposta é 12 mesmo, porque eu estou dizendo que o de cima é o dobro do de baixo. Mas fazendo meios por extremos, a gente só tem o x aí, né? Embaixo, então x multiplica o 2. Letra C. Tranquilo? Eu espero que tenha ficado prático aí para vocês.